dou um sinalzinho, quando dar um sinalzinho, você vai ter 10 minutos. Tá bom? Tem 40 minutos. Graças a Deus, irmãos. Que bom que vocês estão aqui, irmãos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de voltar a essa casa. Agradecer ao pastor Wesley por mais essa oportunidade. Quero aproveitar e agradecer ao irmão Vicente, que nos deu essa honra da sua presença. A minha querida esposa, pelas orações. Pelas orações e por ter me dado boas ideias, que sempre quando falta ela me empurra para frente. E assim, irmãos, nós vamos falar de fé. Nosso Deus, nosso Pai, entramos em Tua santa presença, Senhor, para falar do Teu santo nome, Deus. Que o Senhor possa, Deus, ministrar aos nossos corações, porque essa palavra veio do Senhor, Pai, porque foi consagrada a Ti, Senhor. E aqui estamos unidos no corpo de Cristo, Deus. Que possamos sair abençoados, Senhor, com essa mensagem vinda do trono, Pai. E te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero falar para os irmãos que eu não sou pregador, eu sou servo. A função que nós temos na nossa igreja é servo. Nós estamos ali para servir o povo de Deus. Primeiramente, falaremos sobre falta de fé e os motivos que levam a isso. Qual o objetivo da fé? Conseguir um milagre ou chegar a um objetivo. E não se conquista objetivo sem determinação, e esta passa pela fé. Se você não tem conseguido realizar seus sonhos, ou se fracassou, reaja e se encha de fé, pois o fracasso pode ser a chave da sua vitória. Quero contar uma historinha de um pastor. Ele estava pregando com a igreja cheia e perguntou: quem ama Jesus, levanta a mão. Todos levantaram. Quem quer encontrar com ele, levanta a mão. Todos levantaram. Quem quer encontrar com ele agora? Ninguém levantou. Eu até contando a história para um amigo meu, falei: cambada de frouxos. Eu também sou. Então eu só posso concluir, irmãos, que para não querer encontrar Jesus agora, é porque a vida é bela. Às vezes a gente não dá muito valor à vida, a gente brinca com a vida, mas ela é bela. Tanto é que nós não queremos encontrar, queremos Jesus, mas não queremos encontrar com Ele hoje. Portanto, é preciso que cada um esteja fortalecido na fé. E o grande segredo está na fé que se coloca em Deus e nos nossos propósitos. A falta de fé é pela comunhão com Deus, já que não seguimos seus princípios e criamos valores deturpados. Nós falaremos um pouco sobre esses valores aqui mais na frente. A grande questão é: temos pouca fé. E por isso deixamos de conquistar grandes coisas. Mas o que é fé? Segundo diz em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
Portanto, é preciso crer. Fé verdadeira, irmãos, é de Pedro, que creu e andou sobre as águas. E o que é falta de fé? É exatamente o que ocorreu com Pedro. Deixou de crer e começou a afundar. Temos observado, irmãos, que somos mestres nisso. Cremos, mas também duvidamos. E deixamos de crer. Porque desprezamos diuturnamente valores éticos e morais que nos derrotam. E que valores são esses? Maus hábitos, malícia, impaciência, falta de perdão, falta de equilíbrio emocional, falta de credibilidade, que isso aqui é um horror, irmão. Você não confiar numa pessoa é um horror. Falta de respeito e, principalmente, má comunicação. Infelizmente, irmãos, a humanidade não sabe mais se comunicar. Não há respeito. Você faz uma pergunta via virtual, o WhatsApp, por exemplo, é comum não te responderem. Eu digo isso porque eu trabalho com isso. E é decepcionante. Decepcionante. E nós não podemos entrar nessa. O que eu quero sugerir aos irmãos, que cada um, no seu tempo, nas suas condições, procure se informar sobre os efeitos da boa comunicação. Porque a má comunicação vai nos derrotar mais e mais. Nós já estamos pagando caro por isso. Vocês devem ser testemunha de saber alguém que não sabe se comunicar, e isso acaba atrapalhando a nossa vida. Porque o nosso mundo, irmãos, ele é muito pequeno. Muitas pessoas falam, o mundo é muito grande. O nosso mundo é muito pequeno. Você se relaciona com 10, 15, 20, 30, 50 pessoas, esse é o tamanho do nosso mundo. Portanto, fundamental saber se comunicar e fundamental dar amor. Na má comunicação reside o grande problema, como eu disse, a mania do fútil. Fútil, presta atenção, futilidade. É impressionante, irmãos. E eu vou explicar agora para vocês. O descaso, o tempo perdido, e aqui está um grande problema da falta de fé. Porque nós divagamos, irmãos. Eu escrevi um livro que eu ainda não editei, e eu falo sobre isso. Tem uma pesquisa de uma empresa de Londres, que o brasileiro o Brasil é o segundo país do mundo que se perde tempo com redes sociais. 225 minutos por dia, em média. Quase 4 horas. Eu disse isso, estou dizendo para vocês, não tem nada a ver, mas eu digo o seguinte: na medida que você fica 2, 3, 4 horas numa rede social, você não tem fé. Porque você perde o foco da sua vida. Então precisamos rever essas escolhas nossas. Devemos ainda ficar atentos ao descontrole financeiro. E este, pela preocupação que causa, desmonta a fé. Mais na frente nós falaremos sobre isso. E precisamos buscar essa fé. Não se vive sem fé. Eu, por exemplo,
da outra vez que eu estive aqui, até brinquei com os irmãos aqui, que minha mulher era veinha, eu falava veinha e eu não. Depois de 4 anos eu descobri que eu que sou velhinho e ela não. Depois de 4 anos de casado. Então, vejamos o que diz em Romanos 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aqui, irmãos, entra justamente a falta de princípios. E o que é princípios? Princípios vêm de Deus. Foi Ele que criou todas as coisas. São normas de conduta que nós temos que carregar, irmãos, que nós temos que seguir. Princípios. E, infelizmente, como nós vivemos no mundo, a gente abandona os princípios e passa a criar valores, como eu disse, deturpados. Então, é preciso voltar aos princípios. E como se volta a esses princípios? Buscando a Deus, principalmente lendo a Bíblia. Eu voltei a ler a Bíblia novamente, a Bíblia inteira. Já estou em Mateus. Eu estou literalmente, é a 4ª vez que eu leio a Bíblia, literalmente encantado com o caráter de Deus. Se a gente seguir, irmãos, é só bênção. E a leitura da Bíblia nos proporciona a fé. Deus nos ensina tudo isso e nós desprezamos. O pastor Wesley disse numa pregação recente, eu não estava aqui, mas vi pela internet, que algumas vezes você é reprovado porque não deu a devida atenção que deveria dar à instrução da palavra de Deus. Olha que coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda, que palavra linda é essa? E isso é princípio. É preciso seguir com fidelidade a eles. Sabemos das nossas limitações, mas precisamos vir aos cultos, ler a Bíblia diariamente para fortalecer a fé, mesmo que pequena, como disse Jesus em Lucas 17, 5 e 6. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Irmãos, quando eu leio isso aqui, eu fico com vergonha. Ele está falando de fé pequena. Mas sabe por que nós não temos essa fé pequena, irmãos? Porque falta comunhão. É preciso buscar. Porque essa fé que ele disse aqui é o poder de Deus em você. Eu estava lendo em Êxodo um dia desse, gente, e eu falei, Senhor, me dá um pouco desse poder. Ele disse para Moisés, está em Êxodo, não lembro o capítulo, eu vou fazer de você Deus perante Faraó. Presta atenção, irmãos, isso é comunhão. E como é gostoso ter comunhão com Deus. Eu sou um sujeito que eu já errei muito na minha vida. Tenho 72 anos. Mas minha esposa sabe. Decidi me dedicar e buscar a presença de Deus na minha vida permanentemente. E falei um dia desse, Senhor, me dá um pouquinho do teu poder. Faça de mim a tua vontade, eis-me aqui.
Eu tenho um irmão, meus irmãos, ele é do mundo. E eu tento falar de salvação para ele, e um dia desse ele me mandou você quer ser feliz? Achou que eu não era feliz. Está enganado. Está enganado. Eu sou feliz. Não estou mais no mundo, eu decidi sair do mundo. Porque não há outro caminho senão andar com Deus. Mais na frente eu vou falar sobre isso, os motivos. Então imagine uma fé verdadeira. O nosso grande problema, vivemos no mundo e desprezamos as coisas espirituais. E nos preocupamos com as mazelas do mundo. E as mazelas do mundo, irmãos, são muitas. Problemas que nós temos aos montes. Temos problema de viroses, momentos políticos difíceis que tentam manipular a gente. Não estou entrando em política, mas isso é real. A política é a arte da manipulação. E nós, como povo de Deus, irmão, nós não podemos admitir ser manipulado dessa forma. E para fugir disso, somente buscando informação e conhecimento. Eu sou um sujeito que eu tenho sede de conhecimento. E nessa sede de conhecimento, eu tenho observado que as pessoas têm excesso de informação, não guardam conhecimento e não têm nada de sabedoria. E se acham sábios. E isso é decepcionante. Nos preocupamos ainda com a perda de alguém querido, com a perda de emprego, perda de bens materiais. Eu estou olhando muito, irmão, porque eu não sou pregador, tá? Eu sou servo. Perdas financeiras. E o que eu tenho a dizer para vocês? Não fiquem presos a isso. Porque tudo isso nos tira da fé. Então nós temos que colocar numa posição de se sobrepor a essas mazelas. Não dá para viver de problema, nós temos que viver de soluções. Porque quem vive de problema, irmão, dificilmente conseguirá realizar os seus sonhos. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí eu pergunto, você não crê que Ele pode abençoar? Você não crê em milagres? Você não crê em você? Irmãos, eu estou colocando isso, você não crê em você, porque eu conheço várias pessoas que não crê nem nela mesma. É uma pena. Eu até falei para o pastor Wesley semana passada, falei, pastor, eu não vou pagar o pecado da omissão a Deus. Se eu ver alguém que precisa de ajuda, eu não estou dizendo financeira, estou dizendo ajuda, a pessoa não sabe o caminho para se encontrar, eu não vou fingir que não vejo. Minha mulher sabe disso. Porque eu assumi um compromisso com Deus de servir. E esse servir é fazer o bem. Porque tem uma frase muito bonita que diz, o bem que você faz para você, volta para você. O mal que você faz, fica com você. Ele não vai, ele fica. Preocupar em fazer o bem, irmãos. Esse é o caminho, porque agrada o coração de Deus.
E para você crer em tudo isso, isso requer ações de fé. E como você usa a sua fé? Fique atento, como eu já disse, aos problemas do dia a dia. Fique atento aos acontecimentos do mundo, pois afetam a minha e a sua vida. E como afeta? Um pouco mais à frente vocês vão ter a oportunidade de ouvir isso aqui. Do dia a dia. Desequilíbrio pessoal e familiar. Eles são provocados por diferenças, brigas e conflitos e finanças. Eu quero lembrar, irmãos, que as diferenças entre as pessoas se ampliaram muito e vai se ampliar muito mais, inclusive entre casais. E isso destrói até a família. E para isso é preciso praticar a paciência e praticar a tolerância. Não é diferente. Porque senão vai separar. E nós não casamos para separar. Deus não se agrada disso. Se as diferenças não forem administradas, esse lar vai viver com brigas e conflitos, sem dúvida alguma, ou silêncio cruel. E as finanças, irmãos, eu vou até falar de finanças mais um pouco à frente. Essa realmente destrói. Finanças mal administradas destrói. Eu sou um sujeito que sempre ganhei muito dinheiro, mas no passado eu não conhecia Jesus, vivia no oba-oba. Agora, depois de velho, eu decidi praticar educação financeira. E tenho transmitido aos meus filhos para que eles não cometam os mesmos erros meus. Eu tenho 3 filhos maravilhosos, um mora em Portugal, estão na faixa dos 40 anos, e erram muito. São belos filhos, sem vício, sem enrolo, sem nada, mas erram muito. Às vezes fico até chateado comigo, que eu chego neles via o WhatsApp, fico bem chateado e falo, eu não abro mão de ser pai. Eu estou dando amor. E aqui, falando dos problemas do dia a dia, irmãos, tem um problema grave demais. Vida vazia. O que é vida vazia? É viver na base do deixa a vida me levar. Como tem gente assim, irmão, sem propósito nenhum de vida. Isso dói na gente quando você vê uma pessoa dessa forma. E isso é mais comum do que você imagina, viu, irmãos? É mais comum do que você imagina. E nessa vida vazia, que a pessoa vive no ócio, na inércia, é a despreocupação em buscar o crescimento. Eu chamo isso, irmãos, de miopia existencial. Outro problema do dia a dia que nos afasta da fé. Porque falta entendimento. E quando não há entendimento na família, a fé pula pela janela. É a falta de unidade familiar. Eu vi pela internet uma pregação da pastora Jô, que ela foi muito feliz quando falou sobre isso. A pregação dela chama Prosperidade. Ela disse, eu e meu marido fazemos as coisas juntos. Isso é unidade.
O fazer juntos, irmão, não é união, é unidade, é diferente. A falta de unidade é um grande problema e você precisa criá-la na sua família. E somente se cria com entendimento, não é diferente. E propósitos bem definidos. Esse propósito é um objetivo de vida. O líder da família cria um objetivo, reúne com a família e fala, nós temos esse objetivo de vida e precisamos conseguir. Se vocês observarem as grandes corporações, irmãos, essas grandes corporações familiares, elas são mestres em unidade. Eles jogam fora as diferenças de comunicação entre as pessoas por um objetivo bem definido. Enquanto que, normalmente, a gente luta e não consegue, porque não consegue essa unidade. Porque quando você não tem essa unidade, cada um puxa para um lado e não se chega a lugar nenhum. O tempo que se perde não volta mais. E não volta mesmo. E ele corre. Eu até brinco às vezes com algum amigo meu, eu digo o seguinte, eu nasci ontem, estou com 72 anos. Correu. Se você parar para pensar, eu não vi passar o tempo. Então é preciso aproveitar o tempo com unidade familiar. Quem não tem, busque. E busca conversando, com diálogo, se entendendo, nós temos outra solução, não temos, não temos. A única solução é essa, trabalhar juntos. Quando eu dava palestra para homens de vendas, eu dei muita palestra para homens de vendas, eu fazia uma dinâmica de uma cadeira, a pessoa não conseguia levantar a cadeira, 2 levantava fácil, jogava ela no teto. Então eu costumo dizer o seguinte, a soma de 1 mais 1, em relação a alguma atividade, não é 2, é um fator multiplicador. E isso traz o equilíbrio. Quando traz o equilíbrio, a fé está presente. Vamos falar agora de alguns dos acontecimentos do mundo, acontecimentos gerais. Desemprego. Como é cruel. Como é cruel. O desemprego, ele provoca briga familiar, agonia, fome, desespero, separação e talvez até morte. Em algumas vezes, o desemprego ele não ocorre pela sua vontade. Mas em grande parte, irmão, eu sempre trabalhei, sempre fui gerente de empresas grandes, é falta de preparo. E essa falta de preparo, as pessoas relaxam, elas não buscam. E prestem muita atenção. Tem centenas ou milhares de cursos profissionais gratuitos na internet. E não se busca. Dentro da sua casa, na mão, celular. E não se busca. E aí perde o emprego. E vai trazer desgraça para dentro de casa. Quero deixar claro, nem sempre o emprego é provocado por isso. Mas em grande parte, sim. Então, eu sugiro aos irmãos que cada um busque a sua preparação profissional. Agora, o melhor, quando perder o emprego, imagine trabalhar para si próprio. Seja decidido, seja ousado e parta para cima. Eu, com 72 anos, já sou aposentado, mas não estou satisfeito em ficar dentro de casa. Com a pandemia, eu fiquei dentro de casa, falei para minha mulher, esse ano vai ser diferente. Vou sair dentro de casa. E vou trabalhar para ganhar dinheiro esse ano. Eu sempre ganhei. Eu sempre tive facilidade para ganhar. E estou dentro de casa e tem saúde, irmãos. Está errado.
Já acostumei com a pandemia, vou para a rua. É só tomar cuidado. Eu até digo o seguinte, o corona pode me pegar, não por falta de cuidado. Eu tenho muito. O segundo problema, manipulação política. Falei agora há pouco. Presta muita atenção o que Timóteo disse, irmãos. Timóteo, na Bíblia. Eles 4, 1 e 2. Ele já dizia dessa manipulação que ela viria. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, eu creio que já seja o nosso, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Gente, o que eu tenho visto de mentira pela mídia é uma coisa que assusta. É assustador. E o povo aplaude. O povo liga a televisão e aplaude. Eu abandonei minha televisão porque eu falei, não quero ver televisão mais, eu não quero ver mentira mais na minha casa. Não vai entrar mais mentira na minha casa. Eu me informo pela internet, eu busco o que me interessa. Porque quando você está observando aquilo, irmãos, você está absorvendo. Seu filho, uma criança, está absorvendo e vai praticar. E as mazelas do mundo, irmãos, não é devido ao coletivo, é devido à minha pequena e à sua pequena ação. A soma dessas pequenações virou montanha. E destrói a nossa família. Não quero que mentira entre na minha casa. Através da televisão, não. Você vê que só vê falar da mídia, só mentindo, pelo amor de Deus, irmãos. Não estou mais disposto a ouvir mentiras. Sou pecador. Sou, como diz o nosso pastor, sou imperfeito. Mas procuro andar em verdade e justiça. E procuro dar testemunho. Então eu não quero mentira na minha vida. Porque se eu ficar ouvindo mentira, eu vou começar a praticar. Não vou praticar mentira. Portanto, meu irmão e minha irmã, não se deixe manipular, não aceite manipulação desse povo. E para que isso não ocorra, é preciso buscar conhecimento e sair da ignorância. O pastor Josué Gonçalves, todos devem conhecer, ele é de São Paulo. Ele disse uma frase linda que me marcou muito. A maior escravidão é a ignorância. E eu digo o seguinte, ela também mata. Ela também mata. Portanto, irmãos, não permita ser escravo. Não repare não, eu estou olhando porque eu não sou pregador, tá, irmãos? E assim devemos pensar bastante sobre o que diz Oséias, em Oséias 4:6, parte A. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Olha que coisa, irmãos. E preste muita atenção no que eu falei agora há pouco. Nós, no celular, dentro na nossa casa, na nossa mão, aonde que esteja, nós temos excesso de informações e não guardamos conhecimento. Olha que coisa. Porque quando você guarda conhecimento, você se decide a mudar e decide ter fé. Porque você se firma em propósito. Quando se firma em propósito, você tem a fé restabelecida. Outro problema externo. Vamos falar da pandemia do coronavírus. O que eu vou dizer, irmãos, no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, sobre a pandemia, não deve ser motivo de desespero, mas de se antecipar e se preparar. Pois a mudança já ocorreu no mundo
Vou repetir, a mudança já ocorreu no mundo de forma devastadora e nós ainda não percebemos. Porque ela ainda não nos afetou. Mas quem não se preparar será afetado. A sociedade ainda não percebeu a mudança. Aqui eu vou ser um pouco da pandemia, tá? Mas já volto nela. A mudança que esse acordo do WhatsApp, que é da mesma empresa, com o Facebook, vai provocar na humanidade. Eles vão pegar a minha informação, a sua e a sua, e vão vender para grandes empresas. Imaginamos que venda para 500 grandes empresas do mundo. Eles terão o domínio absoluto, o domínio comercial. Eu só estou dando essa informação para vocês, irmão, porque nós precisamos nos preparar. Não só na profissão, como em educação financeira. O que eu já joguei de dinheiro fora é uma coisa estúpida, irmãos. Estúpida. Hoje, eu nunca fui miserável, não sou e me recuso a ser. Me recuso, minha mulher sabe disso. Mas ninguém mete a mão no meu bolso mais para tomar dinheiro. Eu estou dizendo para vocês até de pegadinhas comerciais que tem milhares, tá, irmãos? Essas grandes corporações, redes de varejo, ela mete a mão no seu bolso, você não vê. Eles põem um aumento, por exemplo, de 30%, 40%, 50%, a inflação anual é 3%, pelo amor de Deus. E o povo aplaude, porque não se informa, vive na ignorância. E fica pobre. E na angústia, no desespero, a fé vai embora. Você não tem tempo para pensar na fé, pensa nos problemas, pensa no desespero. Então precisamos nos reinventar para não sermos pegos de surpresa com desemprego e dificuldade. Isso só se resolve, como eu já falei, com informação, conhecimento e preparação profissional e, especialmente, fé. E o grande segredo, irmão, como eu também já disse, está em se preparar tecnicamente. O que é isso, na verdade? O se preparar tecnicamente. Se você vê que a disputa, emprego ou qualquer coisa está difícil, procure uma atividade que dependa apenas dos seus esforços. Eu tenho falado para filhos meus e amigos meus, vai fazer um curso novo? Faça um curso técnico, para que você possa ser independente. O homem independente, irmãos, a mulher independente, tem autoconfiança. E autoconfiança são pessoas cheias de fé. Para se ter uma fé genuína, é preciso comprometimento. Comprometa-se com você e seus sonhos. Comprometa-se com sua família. Assuma compromissos. Quer saber o que é fé verdadeira, irmãos? Vocês verão o que é fé verdadeira. É aquela de Abraão, que se dispôs a imolar seu filho, sabendo que Deus estaria com ele. Fé verdadeira, irmãos, é a de Jó, que mesmo tendo ido à miséria absoluta, não deixou de acreditar em Deus e restaurou a sua vida. Fé verdadeira, irmãos, é a de José, que mesmo enfrentando tamanhas adversidades, não abandonou o seu Deus, sabendo que o seu Deus o honraria e honrou. Fé verdadeira, irmãos, é a do centurião que disse: Senhor, basta uma palavra e o meu servo será curado. Jesus falou a palavra, chegou em casa, o servo estava curado. Porque Deus ficou encantado com aquela fé. Falei, nunca vi tão fé
tamanha igual essa. E presta atenção, irmão. Essa fé, é o que eu disse agora há pouco, é parte do poder de Deus. Ele tinha certeza que Jesus falou uma palavra, o servo seria curado, e foi. Presta atenção que é fé verdadeira. É da mulher do fluxo de sangue que disse, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela tocou e foi curada. Ela nem falou com Jesus, apenas tocou nas vestes dele. Jesus disse da fé dessa mulher. Portanto, irmãos, se decida construir uma nova história para a sua vida e esteja certo que se encherá de fé. Eu repito, isso é criar propósito. Fé em Deus, fé no seu futuro e fé nas suas realizações. Agora eu vou contar uma historinha para vocês, irmão, muito conhecida, e que se eu chorar, não reparem não, porque eu me emociono muito com essa história. Ela é curtinha, mas eu me emociono demais da conta. Tamanha fé. O menino entrou no avião, o avião decolou e ele foi fazer desenhos e permaneceu fazendo desenhos. O avião entrou numa tempestade e entrou em forte turbulência. Quem já andou de avião e entrou em turbulência sabe o tanto que é assustador. Eu já peguei várias, realmente é assustador. Dá medo. E aquela criança continuou fazendo desenho, não se preocupou. O avião balançando todinho, todo mundo desesperado. A criança continuou fazendo desenho. E o povo ficou impressionado com aquilo. Aí um senhor chegou nele e falou, filho, você não está com medo? Não. Por que você não está com medo? Porque o piloto é o meu pai. Presta atenção, irmãos. Olha que fé dessa criança no pai dela. Olha que confiança essa criança tem no pai dela. E assim eu pergunto, quem é o seu pai? Quem é o seu pai? O seu pai tem o controle da situação? O nosso pai tem o controle absoluto da minha e da sua vida. Como você se comporta nas adversidades? Esperneia, grita, xinga, murmura, se entrega ou se mantém na fé? Pois é, palavras negativas como não posso, não devo, depois, se der, não sei se vai dar certo, talvez mais tarde, amanhã, afastam a fé em Deus e em realizações. Quando está fazendo essas afirmações, o não está prevalecendo na sua vida. Ao contrário disso, diga, eu posso, eu vou, eu quero, eu creio, e o melhor virá para a sua vida. O seu problema é impossível? Não é não, meu irmão e minha irmã, pois tudo posso naquele que me fortalece. Não despreze o agir de Deus, não despreze o poder de Deus. Faça como Davi, que disse no Salmos 37, 3 e 4. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do seu coração. Olha que coisa, irmãos. Olha que crença em Deus. Faça como Abacuque, que disse, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Como não crer num Deus que está a nos guardar e nos proteger com a sua graça e misericórdia? Como não crer num Deus no qual a Bíblia diz que os montes tremem perante Ele?
que domina os ventos e os mares, que abriu o mar vermelho, que parou o sol e que transforma derrotados em campeões. E vai transformar a sua vida também, irmão. Como não crer em Jesus Cristo, que fez cegos enxergarem, leprosos foram purificados, fez surdos ouvirem, aleijados andarem e mortos ressuscitados? Assim, o grande segredo para uma vida plena é não se afastar de Deus. E para isso é preciso orar, orar e orar. Não se afaste dele sob hipótese alguma. Não se afaste da igreja. Toda vez que você se afasta da igreja, você vai para o mundo e o mundo te derrota. Lá você encontra prazer e tudo mais, acha que está sendo o máximo. Não, você já é um derrotado. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E é na igreja que você ouve. Não deixe de ler a palavra de Deus, se mantenha conectado com ele e seja um vitorioso. Com uma fé inabalável, esteja seguro que o melhor de Deus virá para a sua vida. Se fortaleça espiritualmente, irmãos, e ele te dará o melhor. É isso, irmão e irmã, vindo aos cultos, seja dizimista fiel, que Deus o honrará e será próspero, já que isso é promessa. Por falar em promessa, eu já estou finalizando, mais 30 segundos eu finalizo. Eu quero dizer sobre promessa para vocês. A Bíblia tem 8.000 promessas. Pegue uma para você e creia nela, e Deus vai te abençoar. Você vai receber o milagre dele. Porque é promessa, está lá. Pegue uma de 8.000 e creia. E fala, Senhor, eu quero essa bênção. Ele vai te honrar. É palavra. A palavra dele não volta vazia. Ele não pode negar a si mesmo. Finalmente, irmãos, encerrando, não permita que a influência do convívio social, familiar e até profissional abale a sua fé. Pois você é único. E tenha sempre em mente o que disse Jesus em Marcos 9:23. Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Que Deus abençoe você e sua família, irmãos.